Política. A expressão política indigenista foi utilizada por muito tempo como sinônimo de toda e qualquer ação política governamental que tivesse as populações indígenas como objeto. As diversas mudanças assistidas no campo do indigenismo nos últimos anos, no entanto, exigem que estabeleçamos uma definição mais precisa e menos ambígua do que seja a política indigenista. Para dar conta de toda essa tarefa, é muito importante distinguir os diversos agentes que interagem diretamente com os povos indígenas situados em território nacional. Primeiramente, temos como agentes principais os próprios povos indígenas, seus representantes e organizações. Na segunda distinção, encontramos outros segmentos que interagem com os povos indígenas e que também, como eles, têm aumentado a sua participação na formulação e execução de políticas indigenistas, antes atribuídas exclusivamente ao Estado brasileiro. Nesse conjunto, encontramos principalmente as organizações não governamentais. Somam-se a este universo agentes não indígenas, as organizações religiosas católicas e protestantes que se relacionam com os povos indígenas há muito tempo em diversos campos de atuação, com um objetivo bastante diferente. Economia. Os povos indígenas convivem secularmente com a floresta, por isso eles são exímios conhecedores do seu meio. Isso lhes capacitou dominar o meio ambiente e desenvolver tecnologias eficientes e apropriadas na extração, utilização e manutenção dos recursos naturais e fontes disponíveis como florestas, rios, lagos, igarapés, etc. Assim, eles desenvolvem uma economia sustentável, produtiva e diversificada, gerando alimentos, medicamentos, utensílios e ferramentas. Os indígenas observam as regiões e o clima para executar a agricultura, caça, pesca e coleta de frutos. Eles produzem todo o alimento necessário a uma dieta rica e bem balanceada. A atividade comercial decorre de como os grupos julgam necessário. A arte e cultura também integram a sua economia. Essa estrutura é alterada a partir de pressões externas. Cultura. Há grande diversidade cultural entre os povos indígenas no Brasil, mas há também características muito comuns. A habitação é coletiva, com as casas dispostas em relação a um espaço cerimonial que pode ser no centro ou não. A vida cerimonial é a base da cultura de cada grupo, com as festas que reúnem pessoas de outras aldeias, os ritos de passagem dos adolescentes de ambos os sexos, os rituais de cura e outros rituais. A arte faz parte da vida diária e é encontrada nos potes, nas redes, esteiras, nos bancos para homens e mulheres e na pintura corporal, sempre presente nos índios. A educação das crianças se faz por todos os habitantes da aldeia. Desde cedo, aprendem a realizar as tarefas necessárias à sobrevivência, tornando-se independentes. A família pode ser monogâmica ou poligâmica. Deixaram forte herança cultural nos alimentos, tendo ensinado o europeu a comer mandioca, milho, guaraná, palmito, pamonha, canjica. Nos objetos, suas redes de jangadas, canoa, armadilhas de caça e pesca. No vocabulário, em topônios como Curitiba, Piauí, etc. E em nome de frutas nativas ou de animais como caju, jacaré, abacaxi, tatu. Ensinaram algumas técnicas como o trabalho de cerâmica e o preparo da farinha, e deixaram no brasileiro hábitos como o uso do tabaco e o costume do banho diário. Religião. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos bem diferenciados. Porém, todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para esses deuses e espíritos faziam rituais, cerimônias e festas. O pajé era o responsável por transmitir esses conhecimentos aos habitantes da tribo. Algumas tribos chegavam a enterrar o corpo dos índios em grandes vasos de cerâmicas, onde, além do cadáver, ficavam os objetos pessoais. Isso mostra que as tribos acreditavam numa vida após a morte. Sociedade. Entre os indígenas não há classes sociais como a do homem branco. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando o índio caça, costuma dividir com todos os habitantes da sua tribo. Apenas os instrumentos de trabalho, como machados, arco, flecha, arpões, são de propriedade individual. O trabalho da tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, pelas crianças, colheita e plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado, que é a pesca, caça, guerra, derrubada de árvores.
Duas figuras importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo, porque ele conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. Ele também é o curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar doenças. Ele que faz o ritual da pagelança, que invoca os deuses da floresta e dos ancestrais para poder ajudar na cura. O cacique também é muito importante na vida tribal, porque ele faz o papel do chefe, que organiza e orienta os índios. A educação indígena é bem interessante. Os pequenos índios, conhecidos como curumins, aprendem desde pequeninos a forma prática. Costumo observar que os adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costuma levar o índiozinho junto para que ele possa aprender. Portanto, a educação indígena é bem prática e vinculada à realidade da vida da tribo indígena. Quando atinge os 13 ou 14 anos, o jovem passa por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida adulta.